Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Convidar os irmãos a tomarem seus lugares para nós darmos início ao nosso culto dessa noite. Graças a Deus que nos permite nos reunir neste lugar, para que a gente possa meditar na sua palavra, para que a gente possa estar em comunhão com os irmãos, para que a gente possa, juntos com os irmãos, estar adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, recebendo os seus ensinamentos. Somos privilegiados por isso, né? Podermos estar aqui, por podermos participar desse momento, dessa reunião. Amém? Os irmãos podem abrir suas Bíblias lá no Salmo 103, para que a gente possa estar meditando um pouquinho naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Que possamos estar com o nosso coração sensível, atento, com os nossos ouvidos ligados naquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, em tempos de tanta correria, de tantas dificuldades, de tantas batalhas. O Senhor sempre tem uma palavra para nós, para o nosso coração. Amém? E numa suprema graça de Deus, Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva, e ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendize ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós seus ministros, que cumpris a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Amém? No versículo 3, ele fala que é Ele quem perdoa os teus pecados. É Ele quem perdoa os nossos pecados. No versículo 10, ele fala que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas culpas. Deus não é assim, Deus não faz assim. Se Deus fosse retribuir segundo os nossos erros, segundo os nossos pecados, nós estávamos todos condenados, né? No versículo 13 ele fala: o Senhor nos trata como seus filhos, não apenas como nosso Rei e Senhor.
O Senhor nos trata como filho, não como Senhor, não como rei nosso. Ele nos trata como filhos, né? Quem é pai sabe como trata o filho, né? Com amor, com carinho, com cuidado, com zelo. E é assim que Deus trata com a gente, é assim que Deus cuida da gente. Deus cuida dos detalhes das nossas vidas. Deus conhece o nosso coração, Deus nos trata com mimos, né? Coisas simples, que parecem tão simples, mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece o desejo do teu coração e Deus cuida de ti naquelas áreas mais simples para mostrar que Ele é Deus. Deus não age só no impossível, só nas coisas grandes. Deus age nas coisinhas simples do nosso dia a dia. Amém? Então Ele nos trata como filhos e Ele nos trata com misericórdia e amor. Se não for misericórdia de Deus se renovar todas as manhãs sobre a nossa vida, o que seria de nós? Somos falhos, somos pecadores, muitas vezes somos egoístas, somos arrogantes, mas a misericórdia de Deus vem sobre nós todos os dias. Amém? E é essa misericórdia que nos permite viver, que nos permite seguir, porque se não fosse misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Amém? E no versículo 19... como um rei, ele domina sobre tudo que existe. Vou até ler de novo aqui, ó. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como um rei domina sobre tudo que existe. Deus domina sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo o que existe no céu, na terra, no mar, no universo. É Deus quem domina, é Deus quem reina, é Deus quem está no controle. E nós, cristãos, precisamos entender isso. Que Deus está no controle, é Ele que domina. Não são pessoas, não são governantes, não é nada, é Deus. Porque Ele é eterno. Amém? E nós vivemos para a eternidade. Então precisamos entender que tudo está cooperando para um plano de Deus, para aquilo que Deus projetou, para aquilo que Deus fez. Não importa o que o homem vai fazer para tentar mudar isso. Não importa o que o inimigo vai fazer para tentar parar os planos de Deus. Não vai conseguir, porque Deus reina, porque Deus domina. Ele é o rei, Ele é o Senhor, é Ele quem comanda. Amém? Um coração simples e humilde nos aproxima de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Num tempo onde as pessoas correm muito atrás de bens, de poder, isso não nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é um coração simples, é um coração quebrantado, é um coração humilde. É para esses que Deus olha. Amém? Deus não olha o quanto poder você tem, Deus não olha o quanto você é sábio, o quanto você é inteligente, Deus olha para o teu coração, Deus olha para o meu coração, como está o nosso coração. E é isso que vai nos aproximar de Deus, é isso que vai nos fazer andar com Deus. Amém? Possamos estar atentos a isso. Siga os ensinamentos de Jesus e obedeça os seus mandamentos. Então você viverá o grande amor de Deus e receberá o seu favor. Nós precisamos viver esse amor de Deus, entender realmente o que é o amor de Deus. E aí a gente vai receber o favor de Deus. E aí vamos entender o que é o favor de Deus. Amém? Que possamos estar com o nosso coração quebrantado, que possamos estar com o nosso coração contrito, que possamos estar com os nossos corações voltados ao Senhor em tempos de tantas batalhas, de tantas distrações, de tantas preocupações, que o nosso coração esteja preso em Deus, apegado ao Senhor, apegado à sua palavra, aos seus mandamentos. Amém? Que Ele possa estabelecer o reino dEle dentro de nós, para que nós possamos andar nesse caminho. E esse caminho vai nos levar a uma eternidade, esse caminho vai nos levar mais perto do Senhor Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua ajuda, para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pela oportunidade de estar, Senhor, na tua casa nessa noite, meu Deus. Queremos derramar o nosso coração diante de ti, Pai, e te dizer, Deus, que nós somos dependentes de ti, Pai. Que nós precisamos que a tua misericórdia, Senhor, se renove sobre as nossas vidas todas as manhãs, Pai. Sabemos, Deus, que somos falhos, somos pecadores, somos pó, Deus, como tu falas na tua palavra aqui. Somos pó, viemos do pó e tornaremos ao pó, Senhor. Somos tão pequenos, Pai. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai.
Senhor, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces cada coração que está presente nessa casa, nessa noite. Tu conheces, Senhor, o coração do Teu povo, Pai. Por isso nós oramos essa noite, Pai, vem com o Teu Espírito, Senhor. Vem alegrar, Senhor, corações neste lugar, nessa noite, Pai. Vem trazer entendimento, Senhor, aos nossos corações, Pai. Nós precisamos entender, Deus, que estamos nos preparando para morar contigo, para viver contigo, Senhor, na eternidade. Que tudo isso, Senhor, um dia passará, mas a Tua palavra não vai passar, e a Tua palavra nos traz promessa de uma nova terra, Senhor, de uma cidade santa, de uma nova Jerusalém, Senhor, uma cidade celestial, Pai. Que o nosso coração esteja, Senhor, atento a isso, Senhor. Que as distrações desse mundo, Senhor, não nos desviem do caminho, Pai. As distrações desse mundo, Senhor, não nos afaste de Ti, Pai. Porque nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua bondade, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. Descobre com o Teu sangue, Senhor Jesus. Nos reveste, ó Pai, com toda a armadura espiritual, Senhor, que está lá em Efésios 6:10, Pai. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e os nossos pés calçados com as sandálias do Evangelho da paz. Guia, Senhor, o Teu povo, como Tu guiaste no deserto, Pai. Nos conduz, ó Deus, nesse caminho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem abrindo, Senhor, os mares, Pai. Vem trazendo, Senhor, o alimento para o Teu povo, Pai. A água fresca saída da rocha, meu Deus. A água, Deus, que é a Tua palavra, que nos alimenta, Deus, para essa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, entregamos esse culto na Tua presença, entregamos esse momento diante de Ti, Pai. Consagramos a Ti tudo que será feito nesse lugar, Pai. Os instrumentos, as vozes, os Teus filhinhos que vão estar ministrando nessa casa, Pai. Que tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Estabelece o Teu reino aqui, Senhor, no nosso meio, Pai. O Teu Espírito tem liberdade nessa casa, Pai. Nós Te honramos neste lugar e Te glorificamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Paizinho querido. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou
seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Glórias a Deus. Dias vêm, lutas vão me moldando no caminho. O meu Pai sempre está me consolando. Sou seu filho. A prova da minha fé irá me tornar completo. Não vou desanimar, pois Cristo está sendo formado dentro de mim. Quero melhorar, quero aprender. Vem me ensinar para eu crescer. Deixa eu te mostrar o que eu posso ser pra Deus agradar. Escolho eu morrer. Minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Confio no teu trabalhar. Minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar. Dias vêm, lutas vão me moldando no caminho. O meu Pai sempre está me consolando. Sou seu filho. A prova da minha fé irá me tornar completo. Não vou desanimar, pois Cristo está sendo formado dentro de mim. Quero melhorar, quero aprender. Vem me ensinar para eu crescer. Deixa eu te mostrar o que eu posso ser pra Deus agradar. Escolho eu morrer. Minha fé vai me levar
da minha fé, a prova da minha fé irá me tornar completo. Não vou desanimar, pois Cristo está sendo formado dentro de mim. Quero melhorar, quero aprender, vem me ensinar para eu crescer. Deixa eu te mostrar o que eu posso ser pra Deus agradar. Escolho eu morrer. Minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Confio no teu trabalhar. Minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar. Minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar. Aleluia. Glórias a Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Das cinzas os fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Você pode fechar os teus olhos nesse instante. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Porque não são homens que têm nos sustentado. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha sequer, que luta a nosso favor. Ainda que venhamos passar por águas, por fogo, por tempestade, todavia o Senhor é conosco. O Senhor é um Pai que não deixa o seu filho. Nós te agradecemos, Deus. Estamos aqui não para arrancar algo do Senhor, mas estamos aqui com toda a simplicidade e humildade para te entregar o culto. Estamos preocupados com o que o Senhor pensa de nós. Não queremos sair daqui nessa noite, Deus, achando o culto foi uma bênção. O culto é para Deus, o culto não é para a igreja. A igreja nunca será digna de culto algum. Se estamos reunidos aqui é porque amamos sim os nossos irmãos, mas é porque nós queremos te adorar. Porque tu és um Deus grande, forte e poderoso, que não se abala, que não se abala. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és que me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és que me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a
Levante teus braços nesse momento. Eleve o teu pensamento a Jesus. Adore, adore a Ele. Somente a Ele. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de
sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível, o Deus impossível, o Deus impossível. Espírito Santo de Deus, receba as canções, Pai, para a tua glória. Receba, Deus. Receba para a exclusiva glória de Jesus Cristo. Assim nós cantamos e oramos. Amém. E graças a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Glórias a Deus. Você que tem a tua oferta e o teu dízimo, quiser vir aqui na frente, depositar no gasofilaço, fica à vontade, tá bom? Amém, irmãos, a graça e a paz. Amém? Eu queria... As crianças já foram lá para trás? Já foram? Queria estar compartilhando um texto com a amada igreja, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Nós vamos ler do 22 até o 27, uma leitura bem breve. Uma palavra que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Os irmãos acharam? Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Até aqui. Vocês podem fechar os olhos para a gente orar? Talvez teu coração esteja aflito nessa noite. Nós cremos que não por causa de homens, mas por causa do próprio Senhor, Ele sempre tem uma palavra ao nosso coração. Deus, é diante da Tua presença, diante do Teu Espírito que nós estamos, e com muita reverência, com muito temor, com muita simplicidade, Pai, reconhecendo que nós somos pequenos e Tu és grande, que nós não sabemos nada e Tu és onisciente, que nós somos fracos e Tu és onipotente, que nós somos pó
e Tu és o grande eu sou. É diante dessa consciência, Pai, que nós nos colocamos e nos submetemos diante da Tua palavra, que é pura e fiel. A Tua palavra, ela é imutável. A Tua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Tu zelas pela Tua palavra. Tu zelas por cumprir. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Mas por Tu seres Deus, Tu continuas trabalhando em nosso favor. Eu te peço, Senhor, uma coisa nessa noite. Vem nesse lugar. Vem aqui, Jesus, através do Teu Espírito. Vem aquecer os nossos corações, Pai, coisa que homem algum consegue. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Eu coloquei como título dessa mensagem: É um fantasma. Os discípulos acharam que Jesus Cristo era um fantasma. Aquele a quem eles estavam caminhando já há algum tempo. Aquele a quem os discípulos estavam dormindo e acordando. Mas as circunstâncias na qual eles estavam nesse momento fizeram eles não perceberem que era o Senhor. Acharam que era um fantasma. Para eu falar um pouco sobre essa passagem, e quero me ater a ela, não quero soltar um monte de coisa para os irmãos, mas quero, com muito temor, ficar em cima desse texto. Eu sinto em meu coração de falar um pouco sobre a trajetória de Cristo e a trajetória dos discípulos juntamente com Cristo no início do seu ministério. Após ele ter sido tentado no deserto pelo diabo, após ele ter sido batizado por João Batista, Jesus Cristo, ele inicia a sua relação com os seus discípulos após o recrutamento, ensinando. Jesus, ele começa a ensinar. Ele chama pessoas despreparadas para estar com ele. Não eram os melhores, não eram aqueles que nós escolhemos para estar no nosso time. Jesus Cristo escolheu o ladrão para ser o cara que cuidava do dinheiro. Jesus Cristo escolheu... No coração de Jesus já estava proposto isso mais esquentado para ser o grande líder. E Jesus começa a ensinar esses caras. E ele começa o seu ensino no Sermão do Monte. E ele, juntamente com os discípulos e demais pessoas, ele começa a falar sobre diversas coisas. Ele fala como o cristão deve viver, quem são os verdadeiros abençoados, quem são os bem-aventurados. Ele fala sobre a lei de Deus e a atitude cristã, onde o coração é tão importante quanto as ações. O povo estava acostumado a seguir uma lei onde aquilo que eles faziam era mais importante do que aquilo que eles eram. Então Jesus Cristo vem e começa a ensinar assim, não é bem assim. O coração de vocês é importante. Deus olha para a intenção do seu coração. Jesus Cristo, ele ensina sobre ajudar os pobres, sobre oração, sobre jejum. Jesus ensina os caras que
As boas ações devem ser feitas para agradar a Deus primeiramente, não para agradar a homens. Pois os fariseus, os líderes, estavam acostumados a fazer as coisas para ser vistos pelos outros. Então Jesus Cristo no Sermão do Monte começa a falar assim, não, vocês façam aquilo que a tua mão faz, a outra não fica sabendo. Quando você for orar, sai da praça, vai para o teu quarto. Quando você jejuar, não fica com cara de coitadinho na frente dos outros, mas lava o rosto. Jesus ele começa a ensinar os discípulos e desconstrói muitas coisas que estavam no coração do povo, até ensinadas pelos líderes que conduziam a nação. Jesus Cristo fala sobre as preocupações da vida, como colocar Deus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? É Jesus Cristo. Jesus é a justiça de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, aquilo que os homens, que os gentios buscam, isso vai ser acrescentado a vocês. Não fiquem correndo atrás da máquina. Trazendo para o nosso dia, não fica correndo atrás da bênção, não vai buscar a bênção. Deixa que a bênção corre atrás de ti. É isso que Jesus Cristo estava ensinando. Busque a Deus. Porque certamente se você buscar a Deus, aquilo que o teu coração deseja vai vir. Jesus Cristo ensina que melhor é buscar a bênção espiritual do que concentrar somente nas bênçãos terrenas. Jesus Cristo fala que nós não devemos esquecer das coisas desse mundo. Porque nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos sim fazer as coisas. Mas o foco da nossa vida não deve ser esse. Jesus ensina no Sermão do Monte a não julgar os outros. Ele fala que a hipocrisia é um grande perigo. Quando nós apontamos o dedo para o nosso irmão, nós nos esquecemos de olhar para as nossas falhas, para os nossos pecados. Falamos que aquele lá caminha daquela forma, mas a gente caminha tão torto quanto. Geralmente aquele que mais critica é aquele que mais erra. Geralmente aquele que mais aponta o erro dos outros é aquele que mais se esquece de olhar para si mesmo. E Jesus Cristo ensina isso no Sermão do Monte. Jesus Cristo fala sobre os falsos profetas, que eles seriam avaliados pelos seus frutos, não pelos resultados. E o que são frutos? Frutos têm a ver com o Espírito, não tem a ver com aquilo que produzimos com as nossas mãos. Tem a ver com aquilo que exala através do Espírito na nossa vida. E os falsos profetas são aqueles que produzem resultados e não frutos. Jesus Cristo finaliza o Sermão do Monte falando sobre o alicerce da vida. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 7, verso 24. Volte um pouquinho. Jesus Cristo está ensinando. Eu estou falando sobre isso, depois você vai entender onde eu quero chegar, irmãos. Mateus 7, 24, Jesus Cristo finaliza o Sermão do Monte falando: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica ou as obedece, assemelha-se ao homem prudente que edificou a casa sobre uma rocha. E desceu a chuva e correm os rios e assopram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Jesus Cristo ensinou os caras. Jesus não recrutou esses discípulos, vocês agora fazem parte do meu time, e botou os caras para jogar. Não. Primeiro, Jesus ensinou. Jesus treinou. Logo após o Sermão do Monte, a esse ensino, essa base sólida, esse estudo. Imagine, a gente já tem uma partícula mínima aqui nas quartas-feiras do que é estudar a palavra de Deus. Imagina o próprio Senhor falando coisas ao nosso coração, o que era o estudo, o que eram as palavras de Jesus Cristo. O que aprender desse homem, que é a própria vida.
Jesus Cristo, então, depois de ensinar, e ensinar, e ensinar, ele começa a realizar milagres. Ele não operou maravilhas primeiro, milagres, ele primeiro ensinou. E os milagres vinham por consequência do ensino. Os milagres eram a confirmação da palavra de Deus. Talvez nós queremos ver milagres na nossa vida, mas não queremos aprender de Jesus. Queremos que o Senhor faça um grande milagre na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas coisas, mas não queremos primeiro aprender o Sermão do Monte. Jesus Cristo, ele primeiro ensina. E ele, em João capítulo 2, você não precisa abrir, irmão, Jesus, ele transforma água em vinho. Em Mateus capítulo 8, verso 1, ele cura um leproso. Em Mateus capítulo 8, verso 5, ele cura o criado do centurião de Cafarnaum. Mateus capítulo 8, 14, ele cura a febre da sogra de Pedro. Em Mateus 8, 28, ele liberta 2 gadarenos. Em Mateus 9, 1, ele cura um paralítico de Cafarnaum. Em 9, 18 de Mateus, ele cura a filha de Jairo. No mesmo capítulo 9, verso 20, no meio, o pastor pregou isso há poucos dias, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, 27, ele cura 2 cegos e um mudo. Em Mateus 12, capítulo 9, ele cura um homem que tinha as mãos mirradas. Todos esses milagres que Jesus Cristo operou, nenhum deles estava diretamente ligado aos discípulos. Os discípulos viram a Jesus Cristo transformar água em vinho. Eles se impressionavam. Estava ali no meio da festa, acabou o vinho. Nossa, que maravilha. Eles viram um leproso ser curado. Eles viram a cura do criado do centurião. Eles viram a mulher do fluxo de sangue ser curada. Eles viram a filha de Jairo. Eles presenciaram coisa na vida dos outros. Sabe quando a gente presencia um monte de coisa, um monte de testemunho na internet, um monte de coisa que Deus está fazendo na vida dos outros? Só que ainda não teve nada a ver comigo. Não foi nada pessoal a mim. Eu não precisei de nada ainda. Eles presenciam milagres que não eram diretamente ligados a eles. Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Mas sogra, irmãos, né? Talvez se fosse a esposa dele, talvez se fosse ele. Brincadeiras à parte, nenhum milagre estava diretamente ligado aos discípulos. Após essas curas, eu estou fazendo uma retrospectiva até a gente chegar nessa parte, vocês vão entender o que eu quero dizer. Os irmãos estão seguindo a linha? Amém? Após essas curas, Jesus Cristo volta a ensinar os discípulos através de algumas parábolas que vocês conhecem. Jesus Cristo fala sobre a parábola do semeador. Jesus Cristo fala a parábola do trigo e do joio. Jesus Cristo fala do tesouro escondido. E Jesus Cristo volta a ensinar os discípulos e o povo. Porque queimava no coração de Jesus Cristo ensinar os caras para daqui a pouco algo acontecer com eles. Jesus Cristo não estava vendo somente o que aconteceria dias depois no mar, mas Jesus Cristo já estava enxergando a igreja. A igreja precisava estar num terreno sólido. A igreja precisava de ensino. A igreja, para quando passasse por dificuldades, por lutas, por problemas que são normais a todos os homens, as pessoas precisam aprender sobre o ensino da vida. Geralmente uma pessoa que não é ensinada na palavra de Deus, quando ela passa por luta e dificuldade, tempestade, a pessoa ela desiste. Por quê? Porque ela não é ensinada.
Porque ela aprendeu que Deus faz tudo para ela. Ela aprendeu que Deus é um pai mimado, ou melhor, um pai que faz tudo para um filho mimado, e que quando o filho não recebe, o filho pode virar a cara e ir embora. Deus não é esse tipo de pai. E Jesus Cristo ensinou sobre o reino. Jesus Cristo ensinou sobre o negar a si mesmo. Jesus Cristo ensinou que nessa vida nós teríamos tribulações, que nós teríamos lutas, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Mas é fácil, irmãos, quando a gente ouve na vida dos outros. É fácil quando a gente ouve um discurso de um pastor chato lá na frente. Quando estamos passando pelas nossas situações, pelos nossos problemas, quando estamos passando pela luta que cabe a nós, é pessoal na nossa casa, aí o negócio é diferente. Em Mateus capítulo 14, verso 13, a passagem que nós lemos no início do sermão, ela acontece no verso 22 de 14 de Mateus. No verso 13, Jesus Cristo faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Vocês conhecem essa história. Existem até cantores e bandas que fizeram canções a respeito dessa passagem. E os irmãos conhecem, estava lá uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus Cristo estava ensinando, para variar, Jesus Cristo sempre estava ensinando. As pessoas sedentas por ouvir aquele homem. Daqui a pouco a hora se passou. O tempo se passou e o pessoal estava com fome. A gente fica 1h30 aqui na igreja, às vezes, irmãos, eu não vou ser hipócrita, às vezes dá vontade assim, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de chegar a pizza das 10h30, né? Vontade de comer aquele lanche. 1h30 aqui, as pessoas ficaram ouvindo Jesus Cristo durante horas e horas. Jesus Cristo chega para os discípulos e pergunta a eles: o que vocês têm para dar à multidão? Jesus Cristo, na verdade, já sabia o que ia fazer. Olha aqui para mim, irmãos, por favor. Jesus já sabia o que iria fazer. Então ele fala no livro de Marcos, capítulo 6, verso 30, que também conta essa história. Descreve que Jesus pede aos discípulos: alimentem vocês a multidão. Jesus Cristo sabia que eles não tinham nem alimento, nem dinheiro para alimentar 5.000 homens. A Bíblia não descreve, mas talvez existiam quase 10.000 pessoas ali, porque tinham mais mulheres e crianças. E Jesus Cristo fala em Marcos 6:30, assim: alimentem vocês a multidão. Então Filipe diz assim: ao Senhor, nós só temos aqui 200 dinheiros, isso não dá para nada. Um dinheiro, talvez, há quem diga que um dinheiro é um denário, e um denário é o trabalho, é o salário de um mês. Então, 200 dinheiros significava, ou melhor, desculpa, irmãos, um denário é o trabalho de um dia. 200 dinheiros, o trabalho de 200 dias. Mas um trabalhador que ganha 200 dinheiros não era capaz de alimentar uma multidão de 10.000 pessoas. Então Jesus Cristo falou assim: alimentem vocês. Irmãos, eu vou abrir um parênteses e isso fica naquilo que eu acho, por favor. Não pense que eu estou aqui estabelecendo uma doutrina. Eu quero acreditar que Jesus Cristo perguntou para eles, pediu para eles: alimentem vocês. E Jesus sentiu a relutância deles em liberar aquilo que eles tinham. O que vocês têm aí? Nós só temos 200 dinheiros, Senhor. Mas isso não dá para nada, né? Sabe aquilo que você tem lá e você acha que é pouco, por isso que você não oferta, por isso que você não ajuda as pessoas? Sabe aquilo que você acha que é pouco, aquele teu talento que é pequeno, aquele teu talento que não vale nada, e você acha que não, tem pessoas muito mais capacitadas que eu, então não vou oferecer isso. Senhor, nós só temos aqui 200 dinheiros, isso não serve para nada. Diz a Bíblia, em João
capítulo 6, que também descreve o verso 1 em seguinte, que também fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, que um menino chegou perto e apresentou 5 pães e 2 peixes. Enquanto os discípulos não queriam oferecer e achavam que 200 dinheiros não serviam para nada, um menino pega 5 pães e 2 peixes e oferece. Ó, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Está aqui, Senhor. Está aqui, discípulos. É pequeno. É a oferta da viúva pobre, Romualdo. Isso diante de 10.000 pessoas não é nada. Isso diante de 200 dinheiros, discípulos, vocês que estão caminhando com o Senhor, não é nada. E eu te faço uma pergunta: o que Jesus Cristo multiplica? Os 200 dinheiros ou os 5 pães e 2 peixes? Jesus Cristo pega aquilo que é o mais insignificante, mas que procede do coração. Jesus Cristo pega o menor talento. Jesus Cristo pega aquilo que era humanamente mais impossível ainda de alimentar 10.000 homens. Eu quero imaginar que Jesus Cristo ficou pensando assim: meu Deus, vocês estão caminhando comigo. Vocês, discípulos, estão presenciando milagres da minha parte. E vocês não entenderam ainda que não tem a ver com vocês, tem a ver comigo? Eu sei que vocês são incapacitados, eu sei que vocês não podem, mas eu quero que vocês entendam e aprendam. Então Jesus Cristo pega esses 5 pães e 2 peixes e multiplica. Após todos se saciarem, ainda sobram 12 cestos cheios de pães. Jesus ainda fala para os caras assim: ó, vocês não quiseram liberar os 200 dinheiros? Ainda aqui, ó. Está aqui, eu quero ensinar vocês. Após isso, irmãos, Jesus Cristo, no verso 22 de Mateus 14, e logo depois disso ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus ordena. Foi uma ordem dada do Mestre. Jesus Cristo fez isso de forma proposital. Nós já lemos o texto, vocês sabem o que acontece. Jesus Cristo, mais uma vez, pastor Egídio, queria ensinar esses caras. Jesus não queria que eles perecessem, mas Jesus queria que eles aprendessem. Então, Jesus manda para que eles vão para outra banda. Então, eles atravessam o mar. E a Bíblia diz que entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, um grande vento, uma grande tempestade se levanta no meio do mar. E o vento começa a açoitar o barco. O que eu acho tremendo, irmãos, que não foi a primeira vez que os discípulos passaram por isso. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23, a gente não precisa ler, irmãos. Jesus já tinha entrado no barco com esses discípulos, tinha mandado eles entrar no barco. Jesus Cristo mandou eles passar pela outra banda, e no meio dessa passagem uma tempestade se levantou, e a Bíblia diz que Jesus Cristo dormia no barco. Os caras começaram a berrar, a tremer de medo por causa da tempestade, por causa do vento, e o Senhor dormindo, e eles vão e acordam: Senhor, não importa que pereçamos. Jesus Cristo acorda, de certa forma, até irado. Homens de pequena fé. Vocês não entenderam que eu estou com vocês aqui? Vocês sabem que eu estou aqui. E a Bíblia diz que Jesus Cristo dá uma ordem e o vento para e a calmaria. E esses homens se maravilham com o poder de Jesus Cristo.
Então, pela segunda vez, Jesus Cristo então manda esses homens ir para alto mar. Eles são afrontados pelo mesmo vento. Novamente eles passam pela mesma dificuldade. Novamente Jesus Cristo permite que eles sejam ensinados, que eles não estão sozinhos, que foi Jesus Cristo que mandou eles irem para outra banda. Eles não foram porque estavam com vontade, eles não foram para uma aventura, eles não foram para seguir a linha dos outros pescadores. Foi uma ordem de Cristo. E a tempestade que eles estavam atravessando foi porque Jesus Cristo mandou eles estarem lá. Na primeira tempestade que eles passam, em Mateus capítulo 8, Jesus Cristo estava dormindo no barco. Agora, na segunda tempestade, eles estavam sozinhos. Sabe o que eu entendo? Por que Jesus Cristo permitiu que esses homens passassem novamente pela mesma situação, agora numa situação diferente? Jesus Cristo vem sobre as águas andando, né? Você conhece a história, Pedro anda sobre as águas também. Sabe por quê? Porque no primeiro teste, na primeira prova, os caras temeram. Na primeira prova, eles não passaram. Tiraram nota abaixo de 7, sabe? Da época do colégio, né? Abaixo de 7 é nota vermelha. Entraram em recuperação. Irmãos, eu sou craque em recuperação no colégio, tá, irmão? Então Jesus Cristo permite que esses homens passem novamente por essa situação, mas agora Jesus não estava mais no barco. Eles estavam sozinhos. E eu não vejo, irmãos, tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de João, onde são descritas essa passagem, eles temerem a tempestade nessa segunda etapa. Na primeira vez, Pai, eles estavam com medo do vento, com medo das ondas. Mas agora, nos 3 evangelhos, a gente não vê um desespero neles na questão das ondas, da natureza. Mas eles temem a aparição de Jesus Cristo, porque eles não reconhecem. Imaginem, irmãos, de madrugada, das 3 às 6 da manhã, 3 às 6 da manhã, aquele vento. Eu sempre falo isso, né? Irmãos, o oceano, o mar à noite é um negócio terrível. É terrível. Quando você não enxerga luz alguma. Você está somente com a luz do luar, e às vezes quando não tem luar, nada, porque uma tempestade é chuva, o céu está fechado. Imagina aquelas ondas. Esses homens não temem mais as ondas, mas agora temem um homem andando sobre as águas. A pergunta que eu me fiz e tenho me feito nesses últimos dias: nessa passagem os discípulos estavam sozinhos? Talvez, quando a gente lê assim, não, sim, eles estavam sozinhos porque Jesus estava orando e depois que ele aparece. Eu quero entender que não, irmãos. Jesus Cristo foi orar, talvez por eles. Jesus Cristo foi interceder por esses homens, porque já sabia o que iria fazer. Jesus Cristo foi interceder por Pedro, porque já sabia o que iria fazer daqui a algum momento. Geralmente Deus, Ele se manifesta, irmãos, através de tempestades e no meio das tempestades. Jesus, Deus, Ele se manifesta, e a Bíblia relata alguns textos, Deus se manifestando através do vento, Deus se manifestando através do fogo. Aquilo que nós achamos que é algo que vai nos matar, essa tempestade vai acabar com a minha vida, é Deus se manifestando. É Deus estremecendo o nosso interior. Porque uma leve brisinha não vai poder falar ao nosso coração. Então Jesus Cristo precisa tremer o negócio lá fora, para que algo
aconteça aqui dentro. Então Jesus, ele prepara uma grande tempestade. E ele vem andando sobre as águas. E quando esses homens veem Jesus andando sobre as águas, na verdade eles não sabiam que era Jesus. Eles dizem, é um fantasma. Eles não disseram, irmãos, eles gritaram. Eles tremeram de medo. Imagine, irmãos. A gente estava na quarta-feira agora, a quarta-feira passada, tinha um gato aqui dentro da igreja, irmãos. E esse gato, ele subia aqui por cima, ele derrubava o forro. E na quarta-feira a gente descobriu que o gato, irmão César, estava ali atrás da bateria. Tá? O Círio abriu ali a cortina, de longe assim, né? E viu o gato ali, irmãos. Estava aqui o Círio, estava o Mateus, estava o pastor Fernando, o pastor Daniel estava de guarda aqui, né? E estava o Samuel. E a gente tinha que tirar o gato dali. O gato. Aí chegou o Samuel logo assim, depois, né? Eu disse, Samuel, tu tens gato em casa, vai ali e tira o gato. Aí ele assim, eu tenho gato na minha casa, mas aqui na igreja não, né? Irmão, resumindo, estava todo mundo com medo do gato. Não queria tirar o gato ali de trás. Daqui a pouco foram lá, mexeram lá, deram uma espetada no gato ali, o gato levantou. Quando ele passou por aqui, parecia aquele negócio da festa junina. Olha a cobra! E passou aqui por todo mundo, assim, né? Estava um pouco frio até, assim, já tirei minha jaqueta, começou a dar um calor. E só sei que a gente conseguiu tirar o gato daqui. Meu cunhado, mandaram no grupo da família agora, que ele estava no quarto, chegou no quarto do apartamento dele, daqui a pouco ele abre a porta do quarto, uma coruja em cima do ar-condicionado. Ali, uma coruja, né? Coruja lindinha, irmãos. Mas ele mandou a foto lá dele. Ele estava com luva, estava com um negócio aqui, estava todo equipado. Parecia aqueles médicos e enfermeiros que estão no hospital aí do coronavírus. Roupa de astronauta ali para tirar uma coruja. Aí gravaram um vídeo dele ele, na porta do quarto, assim, batendo panela. Para a coruja sair de dentro. Não vou falar o nome dele, né? A gente falou assim, ô Rodrigo, poxa, tu não tirasse a coruja? Não, cara, é sinistro uma coruja. E a gente brinca, irmãos, imagine você em alto mar, no meio de uma tempestade, e vir uma pessoa andando sobre as águas. O que você vai achar? Irmãos, se fosse eu, meu Deus do céu, eu dava um pulo lá na lua. E esses homens não reconhecem que era o Senhor. Esses homens não reconhecem. Só que, como disse, geralmente Deus, ele se manifesta. Foi assim com Moisés. Eu não sei se vocês lembram no Sinai, quando Moisés subia no monte, e quando Deus falava, a Bíblia fala que o monte fumegava, tremia, era som de buzina. Imagine o que era Deus se manifestando no monte. Tanto que a Bíblia descreve que o povo temia, o povo tinha medo quando Deus falava. Moisés, que fale Deus contigo. Nós não. Nós não queremos relação, porque Deus se manifesta de uma forma que nós não queremos. A manifestação de Deus, muitas vezes, não é aquele beija-flor vindo como a gente imagina, o Senhor vindo, oh meu filho. Deus pode falar assim, irmãos, mas às vezes Deus se manifesta de formas diferentes. Eu não sei se você se lembra da história de Jonas, aquele homem que recebeu uma palavra de Deus para entregar a Nínive,
para que Nínive viesse a se arrepender. E Jonas, ele não obedece à palavra de Deus e ele pega o primeiro barco, a primeira embarcação e vai para Tarsis. Quando ele estava lá na embarcação, a Bíblia fala que um grande temporal, uma grande tempestade vem e afronta aquela embarcação de maneira tal que o barco parecia que ia se despedaçar. Essa tempestade, o que era, irmãos? Se não era Deus. Então aqueles homens começam a temer e eles tiram sorte para ver o que estava acontecendo. E só sei que cai em Jonas. E chegam até Jonas. A Bíblia fala que no meio da tempestade, o pau fechando, Jonas ele desce para o porão do barco e dorme. Enquanto Jesus Cristo, na primeira passagem lá, dormia no meio da tempestade para ensinar algo, Jonas ele dormia para fugir de algo. Enquanto Jesus Cristo ele dormia porque ele queria dar vida aos discípulos, Jonas dormia por querer fugir da vida, porque não estava preocupado com os outros, só pensava em si. Eu sei que eu estou fora da vontade de Deus, que se exploda o mundo, eu vou lá dormir, que morramos todos aqui. E esses homens vão até lá o porão e acordam Jonas. E Jonas entende que ele estava fugindo da vontade de Deus e fala assim, ó, só tem uma saída. Vocês me lancem no mar. Quando vocês me lançar no mar, vai parar toda essa tempestade. E a Bíblia fala que quando ele é lançado no mar, a tempestade cessa. Agora Jonas estava no meio do mar. Não sei se estava com colete salva-vidas. Eu não sei se tinha uma ponta de embarcação de madeira para ele se segurar. Eu só sei que ele estava lá no meio do oceano e aparece um grande peixe diante dele. Quem aqui já nadou no mar? Levanta a mão. Eu, quando era mais novo, eu nadava mais, mas ultimamente, assim, eu vou dar umas braçadas, quando vou, né, muito raramente. Irmão, dá um medo de vir um peixe. Assim, a gente fica nadando assim, meu Deus, se vem agora um peixão e toca no meu braço, assim, se vem um golfinho, se vem alguma coisa assim, dá um medo, irmãos. Se você está muito lá para fora assim, eu tenho isso aí. Jonas no meio do oceano. Não sei se era dia ou noite. Não sei como estava. Se era sol, lua, se o tempo estava fechado. Só sei que aparece um grande peixe. Alguns dizem que era uma grande baleia. E engole Jonas. Jonas achou que era o fim dele. Jonas achou assim, deu. Acabou. Deu para mim. Assim como os discípulos acharam. Estamos no meio dessa tempestade e agora está vindo um fantasma. Vai nos pegar. É o nosso fim. Na verdade, aquilo que eles acharam que era o seu fim, era a salvação deles. Aquilo que Jonas achou que era o fim da sua vida, era a provisão, a salvação de Deus para aquele homem e a salvação de Deus para uma nação. Aquilo que os discípulos acharam que era um fantasma, era Jesus Cristo não somente salvando eles, mas Jesus Cristo ensinando eles para salvar uma humanidade. Talvez você tenha enxergado fantasmas na tua frente. Talvez o que você tem visto na sua frente, em meio às ondas, em meio a esse vento, são fantasmas. Você já presenciou milagres da parte do Senhor? Você já está há algum tempo na igreja? Já ouviste muitos sermões? Você já presenciou vidas sendo transformadas? Mas agora, quando você está passando por isso, em meio a esse problema, você pensa que é o seu fim.
Eu temo muito, irmãos, e eu não quero aqui falar que eu sou um profeta e quero profetizar para a nossa nação, porque sinceramente eu não sei ainda o que o Senhor está querendo fazer no nosso meio diante de toda essa crise que nós estamos vivendo no mundo. Sinceramente, irmãos, eu não sei se a nossa vida, humanamente falando, vai ficar mais confortável ou mais difícil. Eu vou aqui te trazer uma palavra que eu não recebi da parte de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, e isso eu posso afirmar. Diante disso que nós estamos vivendo atualmente, muitas pessoas estão vendo fantasmas. Muitas pessoas estão achando que é o seu fim. Muitas pessoas que já presenciaram, que já tiveram experiências com o Senhor, estão achando que é o fim. Vou perecer. Jesus, ele, diferentemente de Mateus capítulo 8, no capítulo 14, ele não repreende os discípulos quando ele se dá a conhecer. Os discípulos, então, quando presenciam o Senhor vindo sobre as águas, eles falam é um fantasma, eles temem, talvez eles se abraçam, talvez eles começam a chorar junto. E o Senhor diz algo a eles, que eu queria ler com os irmãos, que nós já lemos no começo desse sermão. Verso 26 de 14. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Gritaram, irmãos. Eles não falaram, oh, é um fantasma. Eles gritaram. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo. Sou eu. Não temas. Eu vou falar mais uma vez. Tende bom ânimo. Sou eu. Não é um fantasma. Não temas. Isso que vocês estão enxergando como um fantasma. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temas. Não temas. Eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos no meio dessa tempestade. Sou eu. Esse vento eu posso acalmar. Isso que vocês pensam que é um fantasma, sou eu me manifestando. Eu quero que vocês abram os seus olhos e me enxerguem. Sou eu, não temas. Não temam, sou eu. Jesus, ele não repreende esses homens. Jesus não dá bronca neles, não falam homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo sabe que em situações adversas, tem vezes que a gente enxerga o Senhor, tem vezes que a gente não enxerga. E eu sou muito sincero e eu falo com humildade, irmãos. Tem situações na nossa vida, pastor Egídio, que a gente enxerga é Deus agindo. Tem situações que a gente pensa que é um fantasma. Tem situações que a gente pensa é o nosso fim. Jefferson? É o meu fim. Acabou para mim. Deu. Deu para minha casa, deu para minha empresa, deu. Não é um fantasma. Sou eu agindo. Tem de bom ânimo. Sou eu. Fui eu que fiz isso. Fui eu que permiti que isso acontecesse. Para que vocês aprendessem. Jesus sabe que em situações nós não vamos enxergar. Por isso ele está nessa noite vindo aqui através da vida de um homem insignificante, pecador, mas que está sendo boca de Deus para te falar: não temas,
sou eu. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, eu estou contigo, tu não estás sozinho. O que é crise financeira perto do meu poder? O que é coronavírus perto do meu poder? Você não está na mão de homens, você está na mão do Senhor, o Deus que nunca perdeu uma batalha sequer. A tua vida está na minha mão, diz o Senhor. Não temas, não é um fantasma. Tem de bom ânimo, sou eu, diz o Senhor. Existe uma banda que está muito em alta hoje, que é a banda Morada. Alguns conhecem aqui. E o vocalista, ele compôs uma canção que está sendo muito tocada. E ele diz, numa das partes da música, que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você e a porta fechada também é você. É tudo sobre você. Existem duas óticas de nós enxergarmos a vida cristã. Ou nós enxergamos que Deus é um homem que está lá em cima, que está preocupado com o universo, com todo o globo terrestre, que está adverso às nossas necessidades e à nossa vida. Ou Ele é um Deus Pai, que é particular a cada um, que é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que ao mesmo tempo que está lá sentado no seu trono, mas Ele está aqui nessa noite olhando para o teu coração. Ou nós podemos enxergar que Deus está preocupado com o universo, ou nós podemos enxergar que Ele é um Pai que cuida de nós, como Romualdo disse, nos mínimos detalhes, com mimos. Eu prefiro ficar com a opção B. Eu prefiro ficar pensando que Deus se preocupa com a forma que eu crio com as minhas filhas. Eu prefiro ficar pensando que Deus se preocupa com a forma com que eu trabalho, com a minha saúde. Eu prefiro pensar que Deus se preocupa com a minha saúde emocional, com o meu corpo. Eu prefiro pensar que Deus se preocupa com as dificuldades que eu estou enfrentando atualmente. Porque se esse mesmo Jesus aparece a esses homens no meio de uma tempestade, andando sobre as águas, Ele pode vir hoje novamente andando sobre as águas, mesmo se eu entender que é Ele. E Ele falar para mim, Daniel, isso que tu estás achando que é o teu fim, sou eu, não temas. Isso que tu estás achando que vai te derrubar, isso que tu estás achando que é um grande peixe que vai te comer e acabou a tua vida, sou eu te levando para um novo lugar. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. O Senhor, durante muito e muito tempo, te ensinou. E tem te ensinado, continua esse ensino. Você presenciou muitas coisas da parte de Deus, você viu muitos milagres. Tudo isso Ele fez para que quando você viesse a passar por algo, você não temesse. Tudo que você já viveu na sua vida cristã, meu querido, faz uma retrospectiva aí na tua mente. Começa a se lembrar de tudo que você já aprendeu do Senhor. Aqueles anos que eram difíceis, aquelas dificuldades que você passou, coisas que você já viu na vida dos outros. Tudo isso Ele fez para que quando você viesse a passar por lutas, você não achasse que é um fantasma, porque é tudo sobre Ele. O Senhor está contigo em todos os momentos. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa que nós podemos ter do Senhor e não devemos nos esquecer.
O Senhor não nos prometeu carro zero, o Senhor não nos prometeu empregão, o Senhor não nos prometeu riquezas, o Senhor não nos prometeu nada. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, independente se estou sorrindo, se estou triste, se estou chorando, se estou abraçando, se estou passando por dificuldades, eu não sei. Eu sei que o Senhor está comigo. Ele está comigo. Quando eu durmo, o Senhor está comigo. Quando eu me levanto, o Senhor está comigo. Quando vou para o hospital, o Senhor está comigo. Quando vou fazer qualquer coisa, o Senhor está comigo. Sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Eu queria que você fechasse os teus olhos e colocasse a mão no seu coração nesse instante, meu querido. Certamente, Deus entregou essa palavra ao teu coração para te fazer descansar nele. A minha oração, Senhor, nesse instante, é que nós venhamos guardar a tua palavra em nosso coração. A tua palavra é pura. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra, Senhor, não falha. O Senhor nunca falhou e o Senhor nunca falhará. Se existe algo que eu te peço nessa noite, é que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o horizonte, Senhor, a amplitude da nossa visão, para que venhamos te enxergar diante de todas as coisas. Em nome de Jesus eu oro. E para encerrar a reunião, nesse momento, meu querido, eu queria somente ler um salmo que você bem conhece, que é o Salmo de número 46. E não existe nada mais profundo que eu possa falar para você do que a própria palavra de Deus. Eu queria que você guardasse esse texto no seu coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem e se levantam a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Dê um beijo, dê um abraço no seu irmão aí do seu lado, e você vá na paz de Jesus. Amém? Glória a Deus.